Bom dia, queridos. Graça e paz. Mais um dia começando, manhã do dia 23 de abril de 2026. Agora são 7 horas e 5 minutos. Você que nos acompanha desde as 6 horas da manhã aqui através da nossa rádio, agora também você passa a nos acompanhar também através da nossa rede social, Facebook, e logo em seguida o canal Conectado ao Sagrado. E nessa manhã de quinta-feira, eu quero trazer para você um texto muito conhecido do povo de Deus, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus, Criador dos céus e da terra. Ao Senhor, Deus Criador, toda honra, toda glória e todo louvor. Ó Deus, neste dia eu entrego em Tuas mãos, ó Pai, a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã. Eu coloco a todos em Suas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Pai, com a Sua presença, tornando os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos. E que neste dia seja repreendido todo espírito de enfermidade, todo espírito de vingança, de divisão, de vício, de prostituição, de ódio, de rancor, de mágoa, e que verdadeiramente o Seu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Esta é a oração do Teu servo para este dia, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Então, imagina por um momento uma nação desgastada pela corrupção, pela divisão e pelo afastamento de Deus. Uma nação que, apesar de suas riquezas e conquista, sente no seu coração uma profunda inquietação, uma fome espiritual que não consegue saciar. Agora, ouça a voz de Deus. Ouvi Deus através da sua palavra dirigida a essa nação. A Bíblia diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Interessante que o versículo começa dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Sabe? Quando a gente lê a palavra Israel, é uma palavra acróstica, né? Acrônima. Ish quer dizer homem, Ra quer dizer guerra, batalha, e El é a pluralidade de Deus. Ou seja, Israel significa o homem que guerreou, que lutou com Deus. Então, por isso que o versículo começa dizendo: se o meu povo que se chama pelo meu nome. Então, essas palavras aqui carregam uma esperança e ao mesmo tempo um desafio. Elas não são apenas uma promessa, mas uma convocação à mudança radical, a uma mudança radical. Então hoje nós vamos explorar um pouco e refletir exatamente sobre essa mudança. Vamos explorar o que Deus deseja para o seu povo, para a nação santa, raça eleita, o povo escolhido de Deus. Que Deus deseja também para a sua igreja, principalmente para a sua igreja. Afinal de contas, foi Jesus que falou que onde houver dois ou mais reunidos no nome dele, ele está presente. O contexto aqui da segunda carta, o segundo livro das Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, foi pronunciado por Deus através do rei Salomão ao dedicar o templo de Jerusalém. Ou seja, um símbolo da presença de Deus entre o seu povo. Então esse capítulo 7 do segundo livro das Crônicas ocorre após a conclusão da construção do templo. Era um momento de oração e consagração, e logo após uma oração de Salomão pedindo a Deus que ouça a oração feita naquele lugar, neste lugar. Então o povo de Israel na época tinha uma aliança especial por Deus, com Deus, né? Sendo chamado de seu povo escolhido.
nação escolhida, separado para refletir a glória de Deus. No entanto, eles enfrentavam crises espirituais, guerras, exílios, mas principalmente se afastavam de Deus. Então a resposta de Deus, naquele momento, é uma promessa de restauração, mas condicionada à sinceridade do arrependimento e da busca por Ele, da busca por Deus. Então, no cerne desse texto, nós encontramos uma condição divina para a restauração, que é: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, sabe? Uma condição que revela responsabilidade coletiva e individual. Responsabilidade de viver de acordo com a aliança de Deus. Então, teologicamente falando, esse versículo enfatiza a identidade do povo de Deus, que se chama pelo meu nome. Essa frase, que se chama pelo meu nome, indica uma relação íntima, uma pertença espiritual. Não basta professar Deus, é preciso viver essa identidade. Muitos não vivem a identidade de filhos e filhas de Deus. São crentes, vão à igreja, mas o comportamento não é a identidade que Deus nos dá. Acha determinados hábitos e situação normal para o mundo, não para o servo e a serva de Deus. Então a condição de arrependimento e oração é o primeiro ponto aqui. Então Deus promete ouvir, perdoar e restaurar quando o seu povo se volta a Ele com humildade. Segundo ponto e marco teológico aqui é a ação de graça. Deus é o que cura, perdoa, restaura e traz salvação quando o seu povo se arrepende verdadeiramente. Então esse versículo aqui reflete o caráter de Deus. Qual é o caráter de Deus? Misericordioso, perdoador e ansioso por restaurar seus filhos quando eles se voltam a Ele com coração sincero. Não por interesse, mas sinceridade, sabe? Então, quando a gente entra no versículo e pega algumas palavras-chave, como por exemplo, se, o in do hebraico, é um condicional, indicando que a promessa depende da resposta do povo. Então Deus oferece a restauração, mas exige uma ação de arrependimento. Deus responde aquilo que nós fazemos, naquilo que nós pedimos e naquilo que nós verdadeiramente somos. Aí entra a frase, o meu povo, o Ami, é uma palavra que denota um relacionamento pessoal, uma aliança. Então essa aliança implica em responsabilidade, identidade e privilégios espirituais. Opa! Nós temos privilégios espirituais, porque nós temos acesso a Deus através de Cristo. Nós temos esse privilégio. E o privilégio aqui, aí entra a próxima frase, que se chama pelo meu nome. É o Shemeká, ou seja, o nome. Então o nome aqui representa a reputação, a essência, a autoridade de Deus na vida da pessoa. Então, quando alguém se chama pelo nome de Deus, reflete um compromisso de viver sob a sua autoridade e sob a sua proteção, sob suas bênçãos, sob suas promessas. Agora, humilhar-se, que é uva-arta do hebraico, significa humilhar-se, abaixar-se, reconhecer a própria insuficiência diante de Deus. Isso mesmo, nós somos insuficientes diante de Deus, né? Então, e ele diz assim, orou e buscou a minha face. Então essa frase aqui enfatiza a oração sincera, a busca ativa por Deus,
um esforço de coração para encontrar sua face, encontrar a presença de Deus. Ele ainda diz assim, se desviar do seu caminho, ou seja, reconhecer a responsabilidade de desvio, mas também a esperança do retorno. Tem muita gente dentro da igreja desviado dos caminhos de Deus. Estão ali só por fazer. Só por fazer. E acham que fazer por fazer é grande coisa. Fazer por fazer qualquer um faz. Então ele conclui dizendo, perdoar e curar. Essa frase, perdoar e curar, mostra a disposição de Deus em perdoar e restaurar, usando termos que indicam a libertação e a cura. Deus quer libertar e curar o seu povo. Libertar seu povo dos maus caminhos e curar de todo tipo de mal na vida dele. Esse é o Deus que nós servimos. Jeremias 33, versículo conhecido, que diz assim, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Que não sabes. Então Deus sempre responde quando o seu povo clama com sinceridade, honestidade no coração. Em Isaías 55, versículo 6 diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. A busca por Deus é uma condição para receber sua misericórdia. Tiago 4,8 diz assim, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. O movimento é da nossa parte, para que Deus possa responder a um coração contrito. O homem toma uma direção a Deus e Deus o espera de braços abertos. E em Mateus capítulo 5, versículo 16 diz, assim brilha a vossa luz diante dos homens. Isso quer dizer que nosso testemunho reflete nossa aliança com Deus. Olha só, o nosso testemunho reflete a nossa aliança com Deus. Às vezes as pessoas vão achar você meio arrogante, porque você não se mistura. Você está ali, mas você não se envolve com determinados comportamentos. Nós temos uma situação aqui, por exemplo, quando nós olhamos para a história, Jonas e Nínive. Ou seja, quando o povo de Nínive ouviu a mensagem de Jonas, arrependeu-se profundamente. E Deus estendeu a misericórdia, poupando a cidade. Então essa história mostra que o arrependimento sincero traz o que? A misericórdia de Deus, a compaixão de Deus pelas almas, pelas vidas, pelo homem. Então, diante disso tudo, nós temos algumas práticas que podemos aplicar na nossa vida. Algumas lições práticas. A primeira lição é aquilo que cada um de nós deve refletir. Aí vem algumas perguntas, né? Estamos vivendo de acordo com a nossa identidade em Cristo? O nosso modo de vida demonstra que somos o seu povo? Segunda lição é que a oração sincera e contínua, ela é fundamental. Não basta uma oração ocasional, mas uma busca diária por Deus. Não é um aqui e outro ali, é continuidade. E como membros do corpo de Cristo, nós somos chamados a ser um povo que ora, que busca, que se humilha, que se arrepende, que promove restauração na sociedade, que promove restauração nas pessoas. E a última lição aqui é o arrependimento genuíno. O arrependimento genuíno leva à transformação pessoal e coletiva. Porque se pessoas, no plural, de um grupo, têm um arrependimento genuíno, então teve uma transformação coletiva. Então nós devemos nos arrepender de nossos pecados, reconhecer nossa dependência de Deus e buscar a sua face com sinceridade, honestidade de coração. Certa vez Deus estava no céu com seus filhos e chegou Satanás e Deus falou assim, de onde vens?
E Satanás disse assim de rodear a terra. E Deus fala para ele: viste o meu servo Jó, homem íntegro, reto e sincero e temente a Deus. São características que Deus procura na vida dos seus servos, na vida do seu povo. Amém, queridos? Que Deus te abençoe e continue derramando bênção sobre a sua vida. Afinal de contas, Ele mesmo diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Isaías 1:19. Deus te abençoe neste dia e continue derramando bênção sobre você, sobre sua família. Onde você esteja a mão de Deus. Deus abençoe. Graça e paz.